Oi para vocês aí do sétimo ano, Geografia, vamos estudar? Olha só, eu comecei desde a semana passada na videoaula a passar para vocês aí o capítulo 6 de vocês, tá? De livro de Geografia, mas não terminei a explicação do capítulo 6, né? Nós estamos falando sobre o Nordeste, então a gente vai continuar falando sobre o Nordeste. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante também, é assim: vocês precisam estudar em casa. A gente está vivendo nesse período aí, né, de todos esses acontecimentos. Tem que lembrar o seguinte: é muito válido sim estudar em casa. É muito válido sim vocês fazerem as aulas programadas, as atividades, tá? Porque é o momento que a gente está vivendo. Como é que nós estamos se adaptando a esse momento? É assim, fazendo as tarefas em casa, fazendo as atividades, pesquisa, ouvindo as videoaulas, que isso é muito importante que todos estejam prestando atenção nas videoaulas. Você não precisa assistir só uma vez, né? Eu, se fosse vocês, eu ouviria 2 vezes, até 3 vezes a videoaula, com o livro na mão, tá? É muito importante. Nós estamos fazendo a nossa parte, preparando todas essas aulas, estou explicando da melhor maneira possível para vocês esse novo capítulo de vocês 6 aí que está falando sobre o Nordeste, tá? Tô mandando aulas programadas para vocês. Vocês precisam fazer. É o momento que a gente está vendo. A gente tem que estudar em casa. A gente vai ter que aprender em casa, tá? Tem que fazer isso. Quando voltar às aulas, vocês não vão voltar sem saber nada, a não ser que vocês não estejam fazendo aulas programadas, porque tem alguns alunos que não estão fazendo aulas programadas e não esteja pegando um livro para ler, para estudar, não esteja ouvindo as videoaulas mais de uma vez. Não é a hora de ficar só no celular, de ficar só na televisão e só de brincar. Não é porque está em casa que vocês não vão estudar. Vocês têm que estar em casa e têm que lembrar que vocês têm que tirar mesmo. É como se você estivesse na escola. Na escola fica um período de 4 horas. Então procura tirar todo dia da semana, todos os dias da semana, né? Não estou falando final de semana, 2h30, 4 horas até, se for possível, ouvir todas as videoaulas, fazer todas as tarefas, né? Então, assim, tenta fazer aí na casa de vocês como se fosse um pedaço da escola, porque é assim que a gente tem que viver agora nesse momento. E é muito válido também a gente estar estudando à distância, porque se isso não fosse válido, não existiria hoje as faculdades que é à distância. Então tem cursos técnicos que é à distância, que você assiste tudo por videoaula, aprende tudo por videoaula, tem que se virar e fazer os trabalhos sozinhos. E uma vez, geralmente é uma vez ou 2 vezes no mês que vocês têm uma aula presencial, quando a gente faz cursos de educação à distância. Então, na realidade, isso está funcionando como se fosse um curso de educação à distância, tá? Então, assim, levem a sério. Tirem tempo para estudar, ok? Vamos lá, então, para o nosso conteúdo do capítulo 6. O Nordeste hoje, está lá na página 13, tá? Quando a gente fala, como que está o Nordeste hoje? Porque a gente não estava estudando o Nordeste no período colonial, porque foi ali que chegou a primeira esquadra de navios dos portugueses, né? Que aportaram aqui no Brasil, ali mais ou menos na região da Bahia. Então o Nordeste foi o centro da colonização inicialmente, né? Ali eles descobriram o pau-brasil, depois tiraram tanto o pau-brasil, os portugueses, e levaram, né, embora daqui, lá para Portugal, que aí eles tiveram que descobrir uma fonte de riqueza. E eles descobriram as terras férteis ali do Nordeste, né? Ali daquela área um pouco próxima do litoral. E aí pensaram, vamos plantar cana-de-açúcar. Plantaram cana-de-açúcar, que se tornou uma grande riqueza, né? Aqui para as colônias para a colônia do Nordeste. Só que toda essa riqueza da cana-de-açúcar ainda era transportada para metrópole. Lembre-se disso, tá? E outra coisa, é lógico que com o passar do tempo os senhores de engenho ficaram bastante ricos e tiveram uma grande influência política também, né, nessa região aí do Nordeste, tá? Lembrando que o Brasil não sempre foi colônia, né? Houve a independência do Brasil também, tem que lembrar disso, né? E aí o Nordeste realmente se tornou uma região bastante importante e a região mais importante nesse período aí, tá? Essa importância da região Nordeste foi desde a época do descobrimento, tá? Até a metade do século XVIII, ok? Mas assim, só que até então
os portugueses começaram também a descer mais para baixo aqui no Brasil, foram lá para a região sudeste, onde hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, também descobriram áreas boas ali para colonizar, né? Também começaram a colonizar ali, tá bom? Minas Gerais também foi um lugar assim que tinha produção de gado ali, então eles começaram a expandir, não ficaram só no Nordeste, tá? Mas até metade do século XVIII, o Nordeste era a principal região ali, né? Principalmente na economia, tá? Então, o que aconteceu? A partir da metade do século XVIII, a atual região hoje do Nordeste, né, não conseguiu mais ter aquela importância toda, tá? Por quê? O que aconteceu? Assim, não conseguiam ter a mesma importância nos séculos seguintes. As riquezas que criavam aqui no Brasil, a riqueza da cana-de-açúcar, né, e outras coisas que eles foram descobrindo, começou tudo a ser exportado. Tudo começou a ser exportado, tudo ia para fora, né, para os portugueses, lá para as colônias. Das colônias iam para a metrópole. Então, assim, não ficava essa riqueza aqui no nosso país. Essa riqueza não ficava aqui. Mesmo assim, os senhores de engenho tinham o poder deles ali, econômico e político, dentro da sua grande fazenda ali de cana-de-açúcar, tá bom? Olha só. E o fato dos senhores de engenho terem muita influência política e eles tinham bastante dinheiro, é lógico que criou-se uma desigualdade social muito grande nesse período. Aí o que aconteceu? No século XX, né, a situação se agravou pelo quê? O que começou a acontecer ali nessa região que hoje é o Nordeste, né? Muitos nordestinos saíram da região Nordeste, muitos foram para o Sudeste e foram para o Amazonas, porque o Brasil descobriu o látex lá no Amazonas, né, os portugueses, e o látex era muito usado na fabricação da borracha, então o látex também foi bastante exportado para fora, principalmente para os Estados Unidos, que criaram as indústrias automobilísticas e usavam, né, o látex para a produção dos pneus, né, desse material de borracha. Então, assim, o Nordeste, na metade do século XVIII, já começou a enfraquecer, porque já surgiu a região Sudeste, ali, onde é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, o Rio Grande do Sul. Então, assim, já começou a surgir a importância em outros pedaços aqui do nosso país, né? Começaram a entrar na região centro-oeste, onde no Minas Gerais descobriram muitas pedras preciosas. Então, assim, o Brasil começou a ser descoberto, então começou a desfocar ali da região do Nordeste. E essa grande descoberta do látex lá na Amazônia. Então, assim, os nordestinos ali daquela região, o que aconteceu? Eles começaram a migrar para outras regiões aqui dentro do nosso próprio país, para trabalhar em outros lugares, certo? E uma outra coisa também, migrar para outra região. As secas, começou a haver períodos de seca lá na região do Nordeste, né? A gente sabe que até hoje existe a região do Agreste, a região bem seca ali da região Nordeste, que ocorreu. E eu acredito que tudo isso ocorreu porque foi muita derrubada de matas, né? O Brasil perdeu muito da sua mata original com toda essa exploração e ocasionou-se ali naquela região hoje que é do Nordeste muitas secas, então isso também contribuiu para essa migração das pessoas ali do Nordeste para as outras regiões que estavam aparecendo, estavam começando a se destacar, ok? Então, com essas secas do século XX, então houve toda essa migração aí. Lembrando que nesse período o Brasil não era mais colônia, ok? E apesar da região Nordeste não ter essa grande produção agropecuária que outras regiões têm, como por exemplo a nossa região Centro-Oeste, né? O Nordeste hoje, ele desenvolve outras atividades, ele é forte em outras atividades. E uma coisa assim que é muito forte na região Nordeste é o turismo, nas praias, né? O Nordeste é muito famoso pelo turismo, né? Vem muitos estrangeiros para a região do Nordeste, a região litorânea, tá? O comércio do Nordeste, esse comércio, entre eles também é muito forte o comércio, não é a indústria, é o comércio, né? A região Nordeste, quando a gente viaja para alguma praia lá no Nordeste, sempre tem muito comércio, com bastante artesanatos também. O Nordeste também, ele começou a destacar de uns tempos para cá o cultivo de frutas tropicais para exportação. Então eles começaram a plantar frutas para exportar para fora, tá? E outra coisa que começou ali na região Nordeste, né, através de um processo de irrigação de algumas áreas, né,
que tinham terras boas, foi o cultivo de uvas. Também começou na região Nordeste, o cultivo de uvas, a produção de vinho, também começou tudo ali na região Nordeste, tá bom? Então, assim, se a gente for pensar em destaque, hoje o Nordeste se destaca pelo turismo ali das suas praias, pelo comércio, que existe muito nessas áreas litorâneas, tá bom? Tem muitas cidades históricas na região Nordeste, ali foi os primeiros lugares que os portugueses construíram as igrejas, construíram as casas. Então tem muitos pontos turísticos ali históricos na região Nordeste, né? Então, assim, o turismo é algo muito forte hoje nessa região aí do Nordeste, tá? E é lógico, aquele comércio com todo aquele artesanato, as comidas típicas, né? Também é bastante forte o comércio deles lá. E essa nova não é um destaque agropecuário, mas eles já estão há algum tempo plantando essas frutas tropicais, está dando muito certo, eles estão exportando. Assim como também eles estão fabricando vinhos ali na região do Nordeste, alguma região lá onde eles plantam, tá? Outro destaque é eles também se destacam na criação de cabras, de ovelhas, camarão. Uma outra coisa, o sal no Nordeste, o sal vem do Nordeste. Então, é ali da região do Nordeste que tem as salinas, né? Ali na praia, onde é tirado sal marinho. E outra coisa assim também que foi descoberta ali na região do Nordeste é o petróleo. Não é aquela coisa, mas também está havendo exploração de petróleo ali também, tá? O Nordeste também tem assim polos industriais, né, no Nordeste. A página 13 de vocês tem uma coisa muito interessante aqui na página 13. Nós temos um mapinha aqui. Gente, leia a legenda, mapa é muito importante. Olha só. Falando sobre as atividades. Aqui nós temos os estados do Nordeste. Tá aqui Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Então tá aqui. E aí tá cheio de desenho na legenda. Por exemplo, produtos agrícolas. Tem aqui abacaxi, algodão, arroz e vários produtos agrícolas. Aí você olha assim, vamos ver na Bahia? O que produz na Bahia, na agricultura? Aí vocês têm que olhar a legenda, tem que ler. Olha que interessante aqui na Bahia. A Bahia tem banana, tem milho, tem... Quer ver outra coisa que tem? Tem ovina, criação de ovelhas. Então você vai acompanhando. Uma outra coisa que tem aqui na Bahia também, que dá pra ver, indústrias. Tem bastante indústrias, tá? Muito turismo aqui na Bahia. Produção de camarão tem na Bahia. Abacaxi, plantação de abacaxi. Tem gado bovino. Então assim, através dos desenhinhos aqui, ó, da legenda, tá? Dá pra vocês verem cada estado do Nordeste, que produção que eles têm na área, né, agroindustrial aí e pecuária, tá bom? Olha só, muito interessante. Aí a gente vê que o estado do Maranhão tem pouca coisa. Aí você vê assim, nossa, olha só, na área do Sergipe tem 2 torres de petróleo ali na parte do mar, né? Lá no Rio Grande do Norte também há uma concentração muito grande de indústria. Dá para ver qual é o estado que tem mais os íconezinhos de indústria, também dá para ver. Os que tem menos indústria, menos plantação, menos criação de gado. Olha, é muito interessante fazer a leitura de mapa. E vamos fazer a leitura desse mapa aí da página 13, que mostra a economia do Nordeste hoje em dia, lá, né, onde que produz o turismo, indústria, o sal. Quer ver onde que está a indústria de sal? Aqui está no Rio Grande do Norte. Ali que tem o sal. Tô vendo aqui só no Rio Grande do Norte. Tá vendo que coisa interessante? O sal. Vamos ver se tem alguma outra coisa interessante. Onde que planta uva? Vamos procurar uva aqui. Gente, olha aqui, onde que tá a uva? Vou falar para vocês, na Bahia. Na Bahia, eu tô encontrando aqui o íconezinho da uva. Somente aqui na Bahia, tá? Não tô encontrando mais em nenhum outro estado aqui da região Nordeste. Tá vendo como que é interessante a gente pegar um mapa e ler pra gente saber, nossa, o que eles produzem lá, né? Você sabe o que é interessante? A cana-de-açúcar tem no Rio Grande do Norte, tem na Paraíba, tem em Pernambuco, tem em Alagoas e tem em Sergipe e tem na Bahia,
Tem cana-de-açúcar também no Ceará, no Piauí e Maranhão. Todos os estados da região norte produzem cana-de-açúcar. Viu só que coisa interessante? Todos os estados também da região norte possuem indústrias. Todos os estados da região norte também possuem turismo. Viu só que interessante? Eu não estou falando do Nordeste hoje, né? Tá? Bem interessante esse Nordeste. Olha só, outra coisa interessante do Nordeste é que ele apresenta diversos grupos étnicos, né? Lembrando que o Nordeste vieram o quê? Os portugueses, né? Ali na região Nordeste também veio, se não me engano, os holandeses vieram ali para aquela região Nordeste, que eu já tinha falado no começo, franceses, né? Os escravos, os africanos também, mais os indígenas. Então, assim, há uma miscigenação realmente, né, não só ali no Nordeste, mas em todo o nosso país. Quando a gente fala uma grande miscigenação, são etnias, são grupos diferentes, indígenas, africanos, portugueses, holandeses e franceses. Então existe, né, uma cultura bem diversificada ali na região do Nordeste, tá? A região possui grande riqueza arquitetônica, como eu falei para vocês, a região Nordeste ali foi onde os portugueses chegaram, construíram as igrejas, as primeiras construções, né? Foram ali, eram umas construções muito bonitas mesmo, né? Ainda tem hoje lá para você passear os fortes, né? E ver toda essa coisa bonita ali. Outra coisa muito forte é a gastronomia ali da região do Nordeste também, né? Eles usam muitos frutos do mar nos restaurantes, aquele negócio de acarajé, aquelas coisas que eles vendem na Bahia, porque é da cultura africana também, tá? Então possui grande riqueza, o Nordeste possui grande riqueza arquitetônica, gastronômica, artesanal, o comércio é bem forte na questão artesanal, tá? Além de todas as festas nordestinas, as danças, todos esses ritmos que tem lá no Nordeste, tá? E que atrai muita gente para lá, na região Nordeste. Então, assim, nós terminamos basicamente o texto de vocês aí do capítulo 6, terminei com essa explicação aí, falando do Nordeste, tá bom? Nós realmente já terminamos. Uma coisa assim que é muito importante lá na região do Nordeste são as festas juninas. Nossa, tem cada festa junina gigantesca que atrai diversos turistas. Tanto que aqui na página 14 aqui, vocês vão ver, né, as fotos da arquitetura, como é bonita a arquitetura, aquelas construções bem antigas, dá pra ver, né, principalmente na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, tem, né, a maioria dessas construções, tá bom? As festas juninas, aquelas festas do Bumba Meu Boi, né, tem a Congada, tem vários tipos de festivais ali na região, né, do Nordeste. Tem aqui Bahia, a fotografia de uma festa junina enorme aqui. Eles também têm a cultura deles, né? Aqui tá falando, mostrando o negócio da Iemanjá, eles fazendo oferenda. E outras coisas assim, que tem muita coisa lá no Nordeste mesmo. Então nós encerramos o nosso capítulo 6 aqui. Se não me engano, a aula programada dessa semana para vocês vai ser as atividades do capítulo 6, tá? Então vamos fazer aí direitinho, vamos estudar, vamos fazer a parte de vocês aí, porque tudo vai dar certo. Tudo que vocês pegam para ler, atividades para fazer ou pesquisa, assistir a videoaula 1, 2 vezes, tudo isso vocês estão adquirindo conhecimento, ok? Então até a próxima, tchau!